São 2h35, temos já 41 pessoas na sala. Vamos dar início à sessão, vamos depois admitindo quem venha chegando. Hoje é a terceira edição, a terceira sessão desta quarta edição do Newton 4.0, Inovação Aberta. Vamos falar exatamente sobre o tema inovação. Comigo, quem vai hoje falar da parte, expor aqui a dinâmica de trabalho, vai ser o meu colega Jorge Pimenta, gestor de projetos da IPN Incubadora, que eu a seguir já passo a palavra. Vai ser uma dinâmica um pouco diferente das últimas duas sessões. Vamos ter uma parte mais expositiva e depois vamos ter já uma parte de trabalho em que as startups vão em conjunto com as empresas desafiadoras já desenvolver um Innovation Canvas, que também já será falado efetivamente do que é que se trata e que será âmbito desta sessão. Eu peço mais uma vez que identifiquem facilmente os vossos nomes e o projeto a quem pertencem, para depois na segunda parte da sessão fazermos então esta separação em salas e alocar-vos às salas em função também depois dos mentores e das empresas desafiadoras. Da minha parte, era o que eu tinha para falar convosco. Passo aqui a palavra ao Jorge Pimenta, que será aqui o anfitrião e o orador desta sessão. Espero que aproveitem. Qualquer questão, vamos também falando aqui no chat, estejam ao dispor. Olá, boa tarde. Já conseguem ver aqui a minha tela? Exatamente. Ok, ótimo. Vamos tentar pôr isto aqui em full screen. Muito bem. Antes de mais, obrigado ao IES, ao Joel e ao Joaquim aqui pelo convite. O projeto Newton é um projeto que acarinhamos bastante através aqui da ação da Requer, que acho que pode ser um desafio hoje conduzimos a sessão. A minha sessão não quer ser muito expositiva, porque temos aqui um desafio para todos vocês, para trabalharmos em conjunto, e portanto eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui na minha pequena exposição, mas se tiverem dúvidas, questões, por favor interrompam, estejam à vontade. No final, como o Joel disse, hoje vamos ter aqui um conjunto de desafiadores e portanto acho que esta dinâmica é uma dinâmica que vocês devem aproveitar ao máximo, no fundo, para se inteirarem dos desafios e para poderem trabalhar em conjunto, e temos aqui depois uma metodologia simples que acho que pode ajudar na vossa conversa. Portanto, vamos lá, mãos à obra. Quem é que acho que conseguem todos ver, portanto, se houver alguma dificuldade, agora aqui o meu computador é que não quer trabalhar, é sempre bom. Não, já está aqui. Ok, isto era eu antes da pandemia, não é? Quando nós fazíamos a barba e éramos tipos felizes, que fazíamos palestras aí pelo mundo e andávamos a conhecer o mundo. Hoje estamos aqui todos confinados, mas acho que, apesar disso, podemos, obviamente, falar muito de inovação e isso é um tema que nos é aqui muito, muito querido no IPN, pelo meu trabalho aqui enquanto gestor de projetos. Sou também professor na Universidade de Coimbra e já tenho alguns anos também de negócios e, acima de tudo, é isso que eu hoje quero falar, de como é que a inovação, como dizer, se materializa em modelos de negócio que possam ser virtuosos e se possam escalar, e esse é que acho que é o desafio de muitas das ideias que temos aqui hoje. E, no fundo, esta pergunta, obviamente, é uma pergunta muito, muito retórica e muito aberta, porque o que é inovação? Não é uma palavra que eu tenho aqui alguns slides em inglês, outros em português, eu peço desculpa já por essa mistura, mas isto é mais simples. E, no fundo, utiliza-se o termo, se calhar, de forma até muito, muito leve, mas o meu conceito de inovação, efetivamente, é um conceito muito simples, que é, inovação é fazer coisas novas, evidentemente, mas também é fazer as coisas que já fazíamos, mas de maneira diferente. E isto não vai muito longe do que é a diferença entre invenção e inovação. Portanto, a invenção é que o veículo do lado esquerdo, que eu muito gostava, que era um carro voador, não é? Que me permitisse transportar aí pelos ares. Efetivamente, pode ser uma ideia, pode ser um protótipo, pode ser até já um conceito materializado, mas a grande diferença entre uma invenção e uma inovação é que a invenção está no mercado e eu posso ir comprar este Renault Twizy, ou posso comprar veículos elétricos, posso comprar um conjunto de veículos que são inovadores, mas esta invenção, infelizmente, se calhar até já está materializada e até já há uns conceitos da Airbus e tudo, mas ele não está disponível no mercado. Portanto, a grande diferença entre uma invenção e uma inovação é claramente a sua exploração comercial. E é isso que nós hoje vamos aqui falar, não tanto das invenções que
os professores pardais do mundo possam estar aí, mas como é que nós podemos transformar isto num negócio e como é que podemos transformar ideias inovadoras, ideias que estão a tentar novos caminhos, fazer o seu caminho até ao mercado. E a última definição, e para mim é a melhor, para mim esta é a definição de inovação, é a habilidade, é a capacidade de converter ideias em faturas. Okay? É um conceito que eu adoro, pessoalmente, e certeza que todos aqui, os que já lançaram empresas, sabem que mais do que gerir ideias é gerir fluxo de caixa e, portanto, converter isto em ideias de negócio que possam ser implementadas e escaladas. Claro que nada se faz sem planeamento e, portanto, hoje vamos abordar um bocadinho isto. Aqui o meu PowerPoint também não quer ser inovador. Muitos já ouviram falar da expressão do Vale da Morte, não é? Esta imagem é uma imagem que, infelizmente, caracteriza muitos dos percursos de inovações no mercado, que é nem sempre nós conseguimos chegar ao paraíso, ao oásis da sustentabilidade, quer do nosso negócio, quer da nossa empresa. E esta imagem também é uma imagem muito conhecida, que é o grande problema da maior parte das startups e das empresas que se querem lançar com novos conceitos, é precisamente este primeiro momento em que eu tenho um determinado custo de lançamento, de prototipagem, de definição do negócio, eu ainda não estou em break-even e, portanto, tenho ali o vale da morte, e como é que nós podemos encurtar ao máximo este vale da morte ou conseguir até, muitas vezes, começar logo a arrancar com o nosso projeto pelo menos com receitas e eventualmente já próximo do break-even. Esta é que é o grande desafio das startups. Mas mesmo nas grandes empresas, existe e quem já trabalhou em grandes organizações, existe um grande, ali está definido como um piso quase escondido dos esqueletos das ideias, porque é muito difícil implementar ideias, porque as ideias inovadoras, por vezes, vão contra o establishment ou a forma de fazer as coisas, e muitas vezes temos que ir ali ao chefe, e nem sempre o chefe está alinhado com o que nós queremos fazer. E, portanto, quer numa pequena empresa, quer numa grande empresa, existe imensa dificuldade em implementar inovações. E isto é quase um contrassenso, porque o que nós ouvimos mais é a necessidade de levar a inovação e que as empresas têm que ser inovadoras. Mas depois o que nós vemos, quer na inovação corporativa, mais em estruturas empresariais mais organizadas, quer nas startups, é a dificuldade do caminho, a dificuldade de vencer esse caminho. E eu falo aqui um bocadinho, ou lanço esta outra provocação, que é quanto é que vale uma ideia, não é? Quanto é que vale uma boa ideia? E não sei se alguém quer avançar com um número, não é? É sempre uma pergunta arriscada. E eu não vou dar a minha resposta, e vou deixar a resposta para mais tarde. Mas eu diria que uma ideia em si é um conceito abstrato, pode ter um valor romântico, pode ter um valor de inspiração muito grande, mas o valor de mercado é provavelmente muito baixo. Porque o que interessa nas empresas é, no fundo, a execução dessa ideia, não é? Como é que nós podemos executar, montar um modelo que seja desafiador e que traga valor, acima de tudo, para a empresa e para os seus consumidores, sejam eles consumidores finais, sejam eles na perspectiva business to business. Portanto, a execução do modelo de negócio que a empresa se propõe é, de facto, eu diria, o maior desafio na inovação. Não necessariamente a invenção, mas a execução. E essa, sim, é uma barreira que nós vamos aqui tentar acabar. Até porque todas as empresas hoje se querem manter relevantes. Portanto, eu posso ter sido o criador ali das cassetes dos anos 80, mas não posso, obviamente, ficar agarrado a uma só tecnologia e, portanto, a questão da relevância da minha proposta de valor põe-se hoje em cada vez mais acuidade e mais interesse. Eu vou trazer aqui uma história e vou partilhar aqui uma história que me parece muito interessante. Não sei se alguns de vocês podem até já conhecer esta história. A história é aqui deste jovem menino, na altura ainda muito menino, William Kankwamba. E quem já ouviu falar esta história é realmente inspiradora. Porquê? O William é um pequeno rapaz que nasceu no Malawi,
Portanto, o Malawi é um país a norte de Moçambique, fica ali encostado ao Lago Vitória, e é um país eminentemente agrícola, e o William nasceu, ele hoje tem cerca de 30 e tal anos, portanto ele nasceu ali alguns nos anos 80, e numa aldeia muito pobre e de cariz agrícola. O que é que acontece? Nos anos 90, o Malawi sofreu uma grande seca, um período muito, muito profundo, e, portanto, esta seca impactou muito a aldeia do William, porque, obviamente, uma aldeia que depende da agricultura, num momento destes, sofre bastante. E o Malawi, sendo um país muito pobre, no entanto, eles têm um conjunto de escolas e no caso do William, a escola dele tinha já uma pequena biblioteca, com livros oferecidos de todo o mundo, e o William cruzou-se com o livro, e esta história aqui é que tem aqui um twist muito interessante. Ele cruzou-se com este livro, que nada tinha a ver com o que um miúdo de 13 anos possa aprender na escola, ou se calhar com os interesses do miúdo do Malawi, que tinha a ver com como utilizar a energia eólica. E vocês perguntam-me o que é que uma criança com 13 anos no Malawi se pode interessar por energia eólica. Qual é que foi aqui a faísca, entre aspas, utilizando aqui a metáfora da eletricidade? A questão é que a inovação aqui surge em contexto. O William tinha um problema, portanto, eles não tinham acesso à água, os poços secaram, e ele precisava de criar uma alimentação de energia elétrica, para fazer funcionar o motor do poço, que pudesse regar no fundo as suas plantações. E então a inovação surgiu aqui porquê? Porque há um problema que está latente, um problema que existe, sobre o qual, neste caso, o William tinha uma forte motivação, e existe aqui uma faísca, neste caso, que foi ele ter encontrado uma solução, neste caso, vocês já vão ver, uma solução que já funcionava noutros países, mas que podia ter aplicabilidade num problema que era um problema real que ele tinha. E então, o que é que o William fez? Obviamente, ele vivia numa aldeia, não tinha acesso a pás eólicas, a nada do equipamento que era necessário para criar uma estrutura daquelas, mas ele utilizou os materiais que tinha disponível. E que materiais é que eles tinham disponíveis? Tinha materiais muito, muito humildes, muito, muito frugais. Começou com uma ventoinha de um trator, com uma estrutura de uma bicicleta velha, com um conjunto de materiais que tinha à sua disposição. E não é que o William conseguiu montar uma torre eólica com um conjunto de tecnologia muito rudimentar, mas que serviu o propósito, que era o propósito de gerar esta energia eólica num sítio onde não existia. E este conceito de utilizar o que temos ao nosso dispor para introduzir inovação é absolutamente genial, porque se o William no Malawi conseguiu construir uma torre eólica, eu tenho a certeza que nós, com as ferramentas que temos do lado das startups, do lado das empresas, do lado do conhecimento de cada um de nós, certamente podemos desenhar a nossa torre eólica. Não só o William montou a sua torre, como ele criou todo um sistema, todo um circuito elétrico, com interruptores, com fusíveis, e a história é uma história absolutamente deliciosa, porque do nada, no meio de uma aldeia no meio de África, surgiu esta torre. A história é contada pelo próprio, portanto ele conseguiu com este protótipo, no fundo, gerar energia suficiente para alimentar, não para resolver o problema inicial que tinha, mas conseguiu alimentar 4 lâmpadas para dar energia à sua casa, para ter energia para um rádio e ainda suficiente para carregar um telemóvel. E, portanto, de inovação absolutamente inusitada, de materiais frugais, ele conseguiu montar e resolver o problema que tinha. Porquê? Porque encontrou, no fundo, estes dois mundos. Por um lado, entender bem o problema que nós temos, e por outro lado, perceber que recursos é que temos para resolver aquele problema. A história está amplamente descrita. Se quiserem ver, este TED Talk é feito pelo próprio. Ele depois acabou por ganhar uma bolsa e estudar para os Estados Unidos. E existe também um filme no Netflix, portanto, para
Quem quiser este fim de semana se entreter um bocadinho com algo sem ser as séries do costume, tem aqui este filme que eu aconselho, chama-se O Rapaz que Prendeu o Vento, e que descreve a história do William, e é um filme muito interessante. Esta ideia de inovação desligada, no fundo, do que nós muitas vezes entendemos por tecnologia, não é? As pessoas olham muito para a inovação, e peço desculpa ali pelo erro, sou tão inovador que até ponho 2 anos em inovação. Inovação e tecnologia são duas coisas diferentes. Muitas vezes a tendência é nós acharmos que qualquer problema se pode resolver com mais tecnologia, não é? Portanto, o problema não está suficientemente resolvido, os clientes estão insatisfeitos, então abordamos este problema da forma da engenharia cumulativa, não é? Portanto, vamos adicionando, tal como as máquinas de barbear, vamos adicionando lâminas, até que chegamos a uma altura que estamos todos em pandemia e já não utilizamos lâminas porque deixa de servir o propósito. A criação de mais tecnologia, quando não se entende a raiz do problema, muitas vezes leva-nos a isto, a produtos que se calhar acabam por ser demasiado complexos e já não servem a função que criam. Neste caso, os homens aqui na audiência perceberão o que as giletes do mundo nos tentam impingir em termos de funcionalidades das máquinas, obviamente aqui caricaturadas, mas no fundo não é o adicionar tecnologia que vai melhorar só por si o produto. O que nós pretendemos aqui, quando olhamos para esta abordagem à inovação, é entender isto. De facto, onde é que está a oportunidade ou o problema? Neste caso, hoje aqui temos a possibilidade de, em conjunto com outros mentores, com outros desafiadores, abordar um desafio ou um problema que vai estar melhor descrito, que vocês vão entender melhor, e isso é absolutamente espetacular, porque isso é, muitas vezes uma das falhas é nós não entendemos bem as dimensões da oportunidade. Olhamos para a solução, ok? Que solução melhorada posso eu apresentar, ok? E, acima de tudo, como é que se pode extrair valor para os nossos clientes, para os potenciais clientes e, obviamente, para nós. Quando encontramos isto, é quase a solução mágica. A vantagem de termos aqui desafiadores, ou termos aqui a interligação de ideias internas e ideias externas, é, no fundo, o grande funil da inovação aberta, não é? Que é que conseguimos criar, em conjunto, soluções que são mais robustas, são mais fortes e que nos permitem, a nós, startups, às empresas que já estão no mercado, ir a novos mercados ou alargar os novos mercados. Portanto, a ideia de inovação aberta prende-se muito com esta colaboração que é possível e que é desejada, e que eu acho que o mundo das empresas mais estabelecidas já entendeu há muito tempo, e que é bom nós começarmos aqui também, independentemente da escala das empresas, a entender que a colaboração é muitas das vezes a chave para o sucesso. Eu vou deixar aqui hoje só alguns exemplos que eu acho muito relevantes. Este livro é um livro que eu aconselho também, que se tiverem curiosidade, se chama 10 Types of Innovation. Eu não tenho a certeza que ele seja traduzido para português, mas é um livro que se lê bastante bem em inglês. Ele é escrito por este autor, o Larry Kelly. E o que é que o Larry Kelly, no fundo, fez? Ele foi analisar que diferentes tipos de inovação nós podemos encontrar no mercado, e dividiu-os aqui em 10 blocos, e depois vocês podem ver mais exemplos em cada bloco. E isso ajuda-nos a ter aqui uma ideia das diferentes, lá está, não só camadas, mas como dentro da cadeia de valor há muita inovação que pode ser introduzida, quando nós muitas vezes olhamos a inovação daquela perspectiva do inventor, do carro que voa, não é? E existem imensos exemplos de inovação onde nós podemos atuar apenas numa parte da cadeia de valor e ser muito impactantes. E, portanto, o que o Larry Kelly fez foi dividir, no fundo, os 10 blocos em 3 blocos principais. Portanto, um lado que ele chama configuração, que eu diria que tem muito a ver com o modelo de negócio, com a forma como nós montamos a forma de fazer negócio na nossa empresa. Estes 2 blocos centrais, que aqui estão descritos como offering, estes sim são os que têm a ver com as características intrínsecas do produto ou do serviço, no fundo, a performance melhorada ou o sistema redesenhado. E depois, do lado direito, tem aqui uma área que é muitíssimo importante nos dias de hoje, que tem a ver com a experiência do consumidor. E que ela também em si oferece muitas possibilidades de inovação. E nós hoje, neste novo dialecto digital,
real, eu acho que cada vez mais esta questão da experiência do consumidor é mais importante e, portanto, há dimensões de inovação que nós podemos olhar, e eu vou dar aqui alguns exemplos, não vou exemplificar todos essas componentes, mas obviamente que do lado da configuração nós temos, desde logo, eu chamo-lhe aqui o profit model, há quem lhe chame também o business model, a forma como eu faço dinheiro na minha empresa pode ser inovador e, portanto, nós conhecemos muitos exemplos, vocês vão já perceber. Depois, a forma como eu uso a minha rede, as redes para alavancar negócio, a estrutura ou o processo, e inovação em processo é algo muito importante. Como é que eu posso... Um dos exemplos, por exemplo, muito clássicos na lógica do Profit Model tem a ver com a forma como eu introduzo, por exemplo, subscrições em setores de negócio que estavam habituados, por exemplo, apenas à modalidade de aquisição. O clássico que é dado é, por exemplo, o exemplo da Nespresso, mas tantos outros que utilizam uma nova modalidade de entregar ou de fazer o serviço chegar aos clientes e que, por isso, montam um modelo de negócio diferente, sem, com isso, trazer um novo produto ou uma nova configuração ao produto. A rede, como é que nós podemos introduzir inovação em rede? Ou seja, como é que eu posso aproveitar a minha cadeia de valor, a minha interligação com fornecedores e com clientes para criar mais valor? Há imensos exemplos. Obviamente, um exemplo muito simples para todos perceberem foi a história do Airbnb. Ok, como é que o Airbnb consegue criar uma oferta mundial? E criou, obviamente, tomando parte ou integrando uma rede. Eu não vou aqui falar muito do Airbnb, todos conhecem, mas a lógica é como é que o Airbnb, em meia dúzia de anos, conseguiu oferecer 650 mil quartos, enquanto a maior cadeia de hotéis, que é o Hilton, demorou quase 100 anos a construir essa mesma rede. Ok? Foi aproveitando, por um lado, do lado da oferta, portanto, a rede individual de pessoas que querem alugar os seus espaços, não é? E criando esta interligação e fazendo negócio a partir da rede. Sem rede, o Airbnb não faria sentido. Há muitos exemplos, como vocês conhecem, desta... Existe também já agora um outro livro também muitíssimo interessante sobre a criação do Airbnb, que é a história do Airbnb, que já agora, se depois quiserem pesquisar, também dá uma boa leitura. A vantagem de fazer um bom uso das redes é nós conseguimos alargar ou a oferta que temos, ou conseguir dar uma dimensão muito maior ao serviço ou ao produto que temos. O processo, como é que funciona a inovação em processo? Bem, a inovação em processo é muito conhecida na indústria e há quem já tem alguma experiência, se calhar mais na parte industrial, vai compreender isto, mas há se calhar o grande inovador do processo, ou um dos grandes exemplos, é sem dúvida esta cadeia que ninguém conhece, não é? Que é uma cadeia que trabalhava restauração e, portanto, que trabalha a restauração, e os restaurantes são se calhar dos negócios mais antigos do mundo, servir comida ao outro, não é? E quem também já viu o filme do Ray Kroc, eu acho que o filme se chama, já não sei se é o Founder, mas é um filme que fala sobre a história de como é que o Ray Kroc, no fundo, criou a McDonald's, sendo que ele não foi o fundador, e o fundador foram dois irmãos, e o timeline do desenvolvimento da McDonald's é muito interessante, porque o processo-chave para o crescimento do McDonald's foi a forma como eles institucionalizaram, entre aspas, criaram o processo de fazer comida fast food com um determinado padrão. E esse padrão ainda hoje é conhecido, e todos nós entendemos que os valores bases do McDonald's não é certamente o valor nutricional ou a experiência gastronómica, é o facto de eu entrar num McDonald's, seja em Portugal, seja em Pequim, e perceber que o nível de qualidade, o nível de serviço, o nível de limpeza é sempre o mesmo, e, portanto, eu atribuo esse valor àquele consumo. O processo é muito bem descrito neste documento, que é um documento basilar de qualquer operação de McDonald's, que é o Operation and Training Manual. É, no fundo, a bíblia da operação de um restaurante de McDonald's, e, portanto, qualquer pessoa que nunca tenha trabalhado em restauração consegue montar um processo, montar uma operação
E esta foi uma total disrupção do mercado, onde só trabalhava em restauração quem no fundo tinha esse know-how. De repente é criado aqui um processo de A a Z que permite a qualquer pessoa, entre aspas, obviamente, entrar num novo negócio. Esta inovação de criar um processo estável, funcional neste setor foi de facto um dos marcos da gestão e ainda hoje é um caso de uso. Obviamente, dentro do que pode ser a performance de um produto, a forma como eu monto um conjunto de produtos à volta de um... Existem imensos exemplos, até é difícil escolher. Eu escolhi aqui um exemplo que tem a ver um bocadinho com uma área conexa com o turismo, mas que é interessante e que tem a ver com o exemplo da Uniplaces, portanto, uma empresa portuguesa que muitos de vocês se calhar conhecem e que trouxe, no fundo, uma disrupção num mercado que é o mercado do arrendamento universitário. Muitos de vocês, se calhar, foram estudantes universitários e passaram por essa agrura de encontrar um quarto. E, portanto, outra vez, a Uniplaces não inventou os quartos universitários, a Uniplaces não inventou plataformas de encontro de procura e oferta. Focou-se foi muito no mercado a encontrar bolsas inicialmente de estudantes, segmentos de estudantes, nomeadamente estudantes em mobilidade, que tinham uma necessidade específica e construiu todo um produto à volta disso. Portanto, a forma como eles encararam a inovação foi uma inovação em contexto para aqueles estudantes que têm mais dificuldade em encontrar casa porque são estrangeiros, não têm conhecimento da cidade, etc. E, portanto, é um caso, mais uma vez, o produto em si é um produto... Este layout é um layout que se calhar vocês já conheceram em tantas outras produtos e, portanto, a inovação aqui foi fazer o tailor do produto ao segmento de mercado e, portanto, o resto da história vocês já conhecem. No que concerne à experiência, eu acho que a experiência de cliente é claramente uma das áreas onde muitos de vocês também vão trabalhar e onde ainda existe, eu diria, uma maior dificuldade em entender como é que a inovação pode entrar. E, portanto, quer na forma como eu entrego o meu serviço, que canais uso, a minha marca e aqui o Customer Engagement, existem imensas camadas de inovação que se podem introduzir. Lá está. Como é que eu entrego o serviço, mesmo que seja muitas vezes um produto, como é que eu entrego e como é que eu entendo a resolução do problema que o meu cliente tenta resolver. Este entendimento do valor do problema do cliente, eu acho que é muito importante e eu dou aqui um exemplo que nos é querido aqui no IPN, alguns poderão conhecer, outros não, que foi a Booking Loop. A Booking Loop foi uma empresa que surgiu aqui há um par de anos, se calhar já há 4 ou 5 anos, e que no fundo inverteu aqui a lógica dos livros escolares, não é? Portanto, a reutilização de livros escolares. Mais uma vez, o que é que eles entenderam muito bem e porque é que o serviço deles teve aqui um impacto no mercado? Eles, acima de tudo, entenderam bem o problema dos pais que, como eu, têm mais que uma criança e têm que, em setembro, despender uma quantidade, se calhar, absurda, o absurdo no valor, não porque os livros sejam absurdos, em livros escolares, em manuais escolares. E a forma como eles pensaram isto, e, portanto, remetam aqui esta ideia para há 4 ou 5 anos atrás, antes da entrega gratuita, pelo menos em algumas escolas, ok, como é que eu posso garantir que eu consigo entregar livros em qualidade, mesmo que sejam usados, no ano seguinte, a um preço de desconto. Pronto, e foi isto que eles pensaram e foi muito interessante como é que eles construíram o seu negócio, baseado numa entrega de valor diferente, num produto que é o livro escolar, que é um produto que eles não inventaram, apenas a forma de eu aceder ao produto, neste caso um produto que tenha a mesma qualidade que um produto novo, mas a um preço bastante descontado. E, portanto, se quiserem espreitar a Booking Loop, é um exemplo muito interessante, não só da forma como montaram o produto, mas, acima de tudo, também como apresentaram uma rede e alavancaram a rede, neste caso com o parceiro que está ali, o Continente, que lhe deu, obviamente, ali um grande aporte de visibilidade. E como é que eu, num produto que é um produto standard, não é? Ou seja, o livro escolar não é nada desconhecido de ninguém, mesmo assim consigo trazer uma nova dimensão do negócio.
Bem, o livro escolar é um negócio interessante, mas eles entenderam o modelo e o que é que tem vindo a expandir? Bem, dedicaram-se neste momento aos artigos de paricultura, com um outro negócio montado na mesma plataforma e com os mesmos princípios, mas para artigos de paricultura. Portanto, quem aqui já foi mãe ou pai, certeza que há de ter a garagem ainda lá, pelo menos aqueles já foram há alguns anos como eu, com alguns monos, ainda este fim de semana andei lá a olhar para eles, carrinhos de bebê, alcofas, ceirinhas, sei lá, tanta coisa que se pode reutilizar, e que basicamente a proposta é, eu tenho um artigo que já não uso, o artigo está em condição de uso, eles avaliam a condição e revendem o artigo, e portanto eu recebo um valor pelo artigo e quem o compra consegue um desconto bastante significativo no artigo. Outra vez, a lógica de entregar o serviço, já existem carrinhos de bebê, tudo isto já existe, a forma de o olhar e de o fazer é que foi diferente. Muito bem, como é que eu posso alargar os canais? Os canais que tenho, o digital, o não digital, o digital físico. Bem, há aqui toda uma discussão. Eu ainda vou utilizar aqui um exemplo físico-digital, entre aspas. Esta empresa foi uma empresa que surgiu há uns anos para resolver um problema ligado com os Airbnbs. Portanto, havia muitas empresas que fazem a exploração de Airbnbs ou pessoas particulares que tinham muita dificuldade em oferecer um serviço que era muito importante para os clientes, que era o pequeno almoço, certo? Portanto, eu não sou um hotel, sou um operador de alojamento local, ou tenho o meu alojamento local, mas não quero confeccionar o pequeno almoço, não tenho essa possibilidade, mas quero oferecê-lo e quero até criar alguma receita adicional. Portanto, o que é que esta empresa fez? Fez um serviço de entrega específica de pequenos almoços e simples. Outra vez, a invenção aqui não está no pequeno almoço, o pequeno almoço já existe há muito tempo, está em adequar esta oferta, esta inovação aos donos e aos operadores de alojamentos locais para que eles possam complementar a sua oferta. Esta ideia foi uma ideia que cresceu bastante, obviamente, com o advento depois dos elementos locais. Foi criada aqui pelo Mário Tarouca, que já foi mentor aqui no nosso Newton, não sei se irá passar por cá nos próximos dias, e até já adquiriram um outro negócio, um concorrente, que operava também nesta área, e, portanto, estão a alargar a sua operação não só aos pequenos almoços, mas, por exemplo, às refeições nas empresas, e com uma oferta muito interessante. Portanto, também podem depois espreitar aqui a Breakfast. Bem, no fundo, para dizer o quê? Porque a inovação, de facto, é um mix. Não é só eu adicionar mais features ou funcionalidades ao meu produto, não é só fazer um bocadinho melhor do que o meu concorrente, é se calhar olhar para todas estas dimensões de um produto, de um serviço, e perceber onde é que nós podemos realmente diferenciar e poder trazer uma experiência melhor aos nossos clientes. E para isso, o porquê e como é que podemos fazer isto? Bem, o porquê eu acho que é simples. Então aqui, eu não vos conheço a todos, mas já percebi que há aqui muitas caras que já são da minha geração, mas eu quando mostro este slide, e ainda recentemente mostrei aqui a um conjunto de alunos, quando mostro este slide a pessoas com menos de 20 anos, é extraordinário a reação, porque eu perguntava, vocês sabem o que é que esta empresa fazia? E eles olham para isto e não lhes diz nada. E como se calhar muitos de nós, o Bruno estava-se a rir, aqui o Bruno Ribeiro, a Kodak já foi uma das 10 maiores empresas do mundo. E a Kodak, como ela existia nos anos 80 e nos anos 90, morreu, obviamente pelo advento da fotografia digital. O que é paradoxal na história da Kodak, e não sei se há muitas pessoas que sabem disto, é que a Kodak, que era o maior produtor de rolos e de equipamento fotográfico, morreu com as máquinas digitais, mas acima de tudo morreu com os telemóveis, não é? Portanto, a fotografia passou para as mãos e para o telemóvel. O mais curioso é que foi a própria Kodak que inventou a fotografia digital. E, portanto, o falhanço da Kodak não foi na invenção, foi em querer, num primeiro momento, esconder essa invenção e manter o negócio, e não ter sabido adaptar aos tempos. E é muito interessante esta história, e esta história também é uma história que está quase nos livros, porque
forma como a Kodak se deixou, no fundo, que se deixou ultrapassar, é paradigmática e as empresas vão se deixar ultrapassar e muitas das que foram gigantes no passado serão os próximos dinossauros e, portanto, eu acho que a grande vantagem hoje em todos os setores é que a possibilidade de aparecerem empresas rápidas e a ultrapassarem as Kodaks do mundo é muito grande. E, portanto, nós temos este túnel, às vezes, que entramos, mas não sabemos bem a saída, que é como é que nós vamos entrar nesta corrida, como é que vamos ultrapassar. Há um conjunto, obviamente, de elementos que as empresas têm que produzir, que as startups se preocupam. Acima de tudo, o que nos preocupa aqui é perceber se a inovação que eu estou a propor, muito antes de perceber se eu vou montar já um MVP ou um produto, esta inovação vai ao core das preocupações do cliente ou do desafio que, neste caso, que me estão a propor. Eu estou a entender bem este desafio e estou a chegar aos problemas que não estão resolvidos e com essa configuração eu consigo introduzir a minha tecnologia, a minha inovação. Eu refiro-me aqui, obviamente, há vários livros que eu coloquei aqui do lado esquerdo e que vocês certamente conhecem, nomeadamente aquele do Business Model Generation, de onde surge o Business Model Canvas. Nós hoje não vamos falar do Business Model Canvas, certamente vocês já devem estar, muitos de vocês até já carecas de o fazer. Eu coloquei aqui esta foto porque este senhor que está aqui, este senhor alto aqui ao lado, é o Alexander Osterwalder, que foi o criador do Business Model Canvas e o escritor daquele livro. E eu tive a felicidade de o entrevistar há 2 anos na Web Summit, quando ainda podíamos passear. E foi extraordinário porque ele trabalha muito com grandes empresas e portanto, estes conceitos da inovação aplicada a negócios é algo que nos interessa muito. E o que me ficou muito da conversa que tive com ele foi essa crença de que muitas vezes as startups falham, não porque a tecnologia seja má, não porque a drive das pessoas, a energia das pessoas não seja a correta, mas porque efetivamente nós compreendemos mal ou não compreendemos profundamente os problemas que os clientes a que nos propomos sentem. E, portanto, esta discussão que eu tive com ele reforçou muito esta minha ideia de que a inovação é em contexto, a inovação tem que ser feita não porque tínhamos medo de ficarmos Kodak, mas acima de tudo porque temos que entender bastante bem onde é que nos estamos a mexer. Há aqui bastantes livros, que alguns de vocês conhecerão, outros que não, mas eu deixo depois aqui os links, obviamente, para vocês. Este livro é um livro que está traduzido, portanto, é deste livro que surge a metodologia do Business Model Canvas, ele está traduzido em português, é um livro bastante fácil de ler e de consultar, presumo que muitos de vocês já o conheçam. Hoje não vamos falar aqui do Business Model Canvas, eu acho que alguns de vocês já terão feito o exercício, e o exercício em si não é o mais importante do exercício do Business Model Canvas ou de qualquer ferramenta de modelação, não é nós chegarmos ao final e termos uma folha com os post-its colados, é no fundo percebermos se os pressupostos com que nos estamos a basear para fazer aquele modelo de negócios, se esses pressupostos são verdadeiros, se eu os confirmei, se eu fui ter com clientes e os validei ou não. Essa é que é a magia e a mais-valia destas ferramentas. Do Business Model Canvas surgiu, depois através do trabalho do Ash Maurya, o Lean Canvas. Nós também, eu vou deixá-lo aqui meramente para que vocês, para quem não conhecer o Lean Canvas, possa olhar para ele e perceber se isto também faz algum sentido para vocês, e que permite também estruturar, no fundo, o que é um novo negócio com base aqui num arranjo diferente dos diferentes elementos que temos que pensar. Nós hoje vamos trabalhar aqui uma outra versão, peço desculpa, ver se consigo, que se foca muito neste conceito, que é, ok, nós temos uma determinada ideia de produto ou tecnologia que queremos que se transforme num negócio e, acima de tudo, que consiga convencer outros, sendo que esses outros incluem quer os nossos clientes, quer os nossos parceiros, quer potenciais investidores e, neste caso, aqui os desafiadores que vos estão a desafiar. E, portanto, esta tem que ser o nosso mindset, que é, eu consigo demonstrar que a nossa ideia, acima de tudo, se transforma num negócio e que é um negócio que as pessoas vão querer
com querer agarrar e que eu vou conseguir trazer essa inovação ao mercado. E para isso nós criamos aqui um pequeno exercício que queremos, obviamente, que vocês hoje trabalhem com os vossos mentores e com os vossos desafiadores e que nós chamamos aqui Innovation Canvas. Ele tem apenas 4 blocos e, portanto, apesar de querer-vos pôr a trabalhar, eu quero que vocês, acima de tudo, entrem aqui em diálogo e em discussão com os desafiadores, para perceber, no fundo, estes quatro grandes blocos. E, entretanto, eu pedi aqui ao Joel se pudesse partilhar aqui no chat o template, não sei se ele já... Sim, coloco já. Ok. O que é que eu peço para vocês hoje fazerem? Nestes 4 blocos vocês vão descrever estas 4 grandes, no fundo, áreas que vos vão permitir depois avançar para o MVP ou para um primeiro teste com os vossos desafiadores. Primeiro, entender que desafio é este e que oportunidades surgem deste desafio. Como é que vocês podem sumarizar o desafio e, acima de tudo, entenderem que atrás deste desafio certamente estará, eu designo aqui por dores, há aqui uma dor que não está suficientemente bem resolvida e que o desafiador vos vai identificar. Ou uma oportunidade que eles sentem que o mercado ainda não materializou num produto ou num serviço. Como é que nós podemos descrever isto de forma clara, de forma concisa? Depois de dar algum contexto de mercado, se for possível vocês colocarem aqui, podem no preenchimento do Canvas, colocar alguns links ou colocarem alguma informação descritiva sobre quais são as tendências no mercado onde vocês trabalham, algumas métricas sobre esse mercado ou sobre esse desafio. Okay? Portanto, neste bloco, eu quero que vocês descrevam de forma sintética, mas assertiva, quais é que são estes desafios e, acima de tudo, no fundo, o que é que este setor ou esta área de negócio está, como é que ela se está a mexer, no fundo. Depois, concretamente, que competição ou que concorrência direta é que vocês podem identificar ou conseguem identificar para este desafio, para esta área de negócio? Quais é que são as alternativas existentes? Listem, é muito importante nós, mesmo que olhemos para um concorrente de forma, ok, mas eu faço melhor, olhem sempre para os concorrentes como alguém que já está no mercado, que já começou a corrida e, portanto, que está uns passos à nossa frente nesse sentido. E, portanto, é muito importante vocês listarem num bloco quais é que são as alternativas, quais é que são os players mais relevantes nesta área. E quando eu digo players, digo empresas que, podendo não ter uma solução exatamente como a que vocês desenvolvem, eles estão neste espaço ou podem entrar neste espaço e, portanto, identificar esses players e conseguir-nos dar esta ideia de que espaço é que nós estamos a falar. Depois, então, o vosso fator inovador, no fundo, qual é que é a novidade e originalidade que a vossa proposta pode trazer. Acima de tudo, quais é que são as novidades que vocês introduzem com a vossa proposta, com o vosso produto. As diferenças principais aqui, quando eu digo diferenças, pode ser uma diferença. Qual é que é aquele ponto absolutamente distintivo que vos faz ser melhores e que, se eu tiver que descrever numa só linha, qual é que é esse ponto? E que ganhos é que eu vou trazer? E quando eu entendo aqui ganhos, percebo o ganho do ponto de vista do cliente. Okay? Eu, se instalar a minha solução num hotel X, este hotel melhora em Y. Y no quê? Clientes, mais reservas, poupança, notoriedade, etc, etc, etc. E depois, como é que eu consigo, no fundo, materializar estes ganhos? Okay? Em que dimensão é que eles se colocam e, acima de tudo, que métricas é que eu posso utilizar para medir estes ganhos? É muito importante vocês definirem as métricas para que depois, quando estão a instalar o piloto, para quando estão a instalar o vosso produto, consigam medir e criar casos de uso, criar, no fundo, os números que podem convencer e que podem colocar depois um cifrão à frente do valor que vocês querem apresentar ao mercado. Portanto, este é o desafio para hoje. Eu vou passar aqui, estas são as instruções, são muito simples, portanto, tenho que preencher os 4 blocos. A informação, vocês podem utilizar também alguns links para nos ajudar aqui a contextualizar. No final, a gente vai discutir aqui todos algumas dos vossos canvas, depois vou discutir aqui com os mentores quem é que nos vai ajudar aqui a fazer o debriefing. E, portanto, se o meu tempo está dentro do tempo, eu acho que está, certo, Joel?
Joel? Perfeitamente. Estou Sim. perfeitamente dentro do tempo, não estou? Sim. Estou. Sim, estão a ouvir? Sim. Ok, eu estou sem. Peço desculpa. Sem o vídeo. Não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar ao nosso grandioso apresentador. Eu tenho pena que não tenham facilitado esta apresentação previamente. Acho que tinha sido mais útil, mas é um comentário construtivo. Já se irá dentro de minutos por e-mail, penso que já está. Não, eu já o tenho agora, mas... Já tem o trabalho. Sim, mas isto é um Não. trabalho para fazermos agora na sessão. Mas nós já tivemos reuniões, podíamos ter reuniões com os parceiros e já ter avançado e preparar. E está a ver? Não é uma crítica negativa, é para ver pela construtiva. Sim, ok? sim. Não Sim, se chora sobre o leite derramado. É só isso. Sim, exatamente. Sim, mas a ideia é vocês trazerem o desafiador que também está aqui, o vosso desafiador está aqui, e agora vão trabalhar em conjunto nesta hora e meia. Mas isso não inviabiliza aquilo que eu disse. Se uma pessoa tivesse tempo antes, era útil porque são conceitos que têm que ser adaptados e que o trabalho já podia ser avançado, nem que fosse 1 hora, está a ver? É só isso. É uma questão de tentar... Sim, mas a dinâmica das sessões é mesmo irmos fazendo passo a passo, ou seja, já falámos sobre turismo, já fizemos a apresentação, hoje falamos de inovação. Eu só fiz um comentário, não é para bater. Não é para bater. Muito bem, eu acho que as salas, entretanto, estão criadas, certo, Joel? Sim. Mas Jorge, deixa-me só acrescentar uma coisa que fique claro, não sei se ficou. Portanto, isto é um dos deliverables que tem que sair de todas as startups que estão a fazer este programa. Portanto, no final, este trabalho que vão aproveitar para fazer agora e que podem levar depois para casa, se assim entenderem, tem que ser entregue, portanto, e que vai ser revisto pelos mentores e pela equipa que está aqui a dar esta sessão, está bem? Portanto, fiquem com essa noção que isto é entre aspas, um TPC. Não é TPC, a questão é óbvio que este tipo de trabalho, peço desculpa porque não quero monopolizar aqui a conversa, mas este tipo de trabalho é óbvio que é útil, e por ser útil é que eu fiz esta crítica. Sim, mas mas o meu comentário não foi relativamente, eu estou a dizer que sim. Claro que é útil, mas além de ser útil é um TPC, é só um comentário. Mas TPC são as criancinhas, aqui ninguém é criança. Aqui somos todos adultos. Temos todos um quê? Muito bem. O desafio está lançado. Eu acho que o Joel já criou aqui as salas. Sim, já criei. Vamos para a sala. Penso que terão todos acesso já ao documento. E, portanto, no fundo, quem já trabalhou um bocadinho com os desafiadores, ajude-nos a montar aqui o Canvas e a entender bem o que é que vocês, no fundo, têm como desafio, quais é que são as áreas onde vocês vão trabalhar, qual é que é o impacto que podem gerar, etc. E, portanto, isso fica estruturado neste documento, que é um documento, obviamente, simples, mas que, tal como o Filipe disse, tem muito trabalho de interação com os desafiadores. Nós vamos andar aqui a circular pelas salas e, portanto, depois mais junto do final das sessões, vamos juntar aqui outra vez na sala comum para fazermos aqui um debriefing do exercício, está bem? Sim, por volta das 5 horas, depois também façam. Vocês organizem mais ou menos também que façam um intervalo como acharem. Neste momento vão passar para as salas as startups, os mentores e os desafiadores já foram escolhidos pelas startups, ou seja, aqui vão provavelmente ficar algumas pessoas que quiserem também ir fazendo o trabalho do Innovation Canvas em função de alguma ideia que possam vir a ter. Mas nesta parte já estamos aqui a funilar, já vamos trabalhar com as startups em função dos desafiadores e dos desafios. Mas quando o João abrir as salas, basta fazer OK. Serão redirecionados, não é preciso nenhum link, está bem? Ok. Eu confesso que houve aqui algumas pessoas que eu não consegui facilmente identificar. Mas lanças as salas e eu lanço as salas e depois quem ficar eu organizo depois para a frente. Está bem? Então eu vou abrir as salas. Até já e bom trabalho a todos. Até já. Ora viva, já cá estamos todos. E já estamos de volta. Já estamos aqui todos. Os quadradinhos todos da gente. Ok, a ver se estava mais alguém que faltasse entrar. Ok. Muito bem. Então, Jorge, pegas então? Eu pego. Na missão. Bem, eu espero que... Obrigado antes de mais a todos pela disponibilidade e pelo trabalho, que eu fui correndo algumas das salas, não pude correr todas, mas gostei muito da conversa. Entretanto, estão aqui mais algumas caras que eu não vi, que estou aqui curioso, ali como o Dr. Paulo Ribeiro, que eu já não vi há tanto tempo. Como é que é? Tudo bem? Muito bem. Obviamente este exercício, o que colocámos aqui em cima da mesa, foi um exercício, acima de tudo, para estimular a conversa com o desafiador, com a empresa, pensar aqui um bocadinho, muito nos olhos do
de nos colocar no problema, não é? E, portanto, eu queria ver se entretanto estão todos cá. Quem é que quer ser o feliz voluntário ou o primeiro a apresentar o seu exercício? Vamos ver se tem que ser eu a escolher ou se alguém levanta a mão. Sejam à vontade, não sejam envergonhados. Estou-me a sentir mesmo na escola. Como é que você... Como é que se chama? Jorge Jorge, onde é que Caneco. está o Jorge? É o Estou Jorge. aqui, não sei. Está aqui, Parabéns, ó. pá, porque eu já não me sentia na escola há uns tempos, Jorge. Obrigado. Eu sou honesto, eu com tanta escola em casa já tenho saudades da escola real. Da escola física. Mas eu já tinha saudades da... Se calhar o meu método pedagógico regrediu em função de tanto andar. Não é da minha careca, pois não? O que é que tem contra as carecas? Eu gosto de carecas. Não, Também não vamos tão longe, não é? não, isto era uma piada, Muito bem, então, já que ninguém chega à frente, eu estava ali a ver o Eduardo. Eduardo, Sivan. Sim, Jorge. Olá, Eduardo viva. Sivan, Olá a todos. Eu sei que o teu desafio era com a Six Senses, não é? O hotel sim. de Ouras, está ali, eu há bocado via, eu não sei, isto aqui está-me sempre aqui a mudar. Raquel. Está ali, estou a vê-la. Raquel, consegues só também ligar o microfone, se for possível? Consegues partilhar, Sim, claro. Eduardo? Sim, consigo. Então vamos só olhar aqui para o Jorge, exemplo. eu ia assim. apenas dizer que tinha todo o gosto em partilhar, não fazia questão de ser o primeiro, mas vamos a isso, não há problema nenhum. Consegues compartilhar o teu ecrã? Boa. Aparentemente sim. Então, Okay, devem estar a ver aqui o nosso template, não é? Ok. Consegues pôr aí em full screen? Claro. Ok, então, não sei se a Raquel quer começar ou o Eduardo. Qual é que é o desafio e o que é que vocês tiveram a discutir? Raquel, posso começar ou a Raquel começa como quiser? Pode ser o Eduardo, à vontade. Então pronto, vamos lá a isso. Então, o desafio muito concreto passa por isto que está aqui descrito. Ou seja, nas guidelines do Six Senses há uma incidência muito forte na sustentabilidade, nomeadamente das três grandes componentes da sustentabilidade, que é a redução do impacto ambiental da operação do hotel, a redução dos custos da mesma operação e também criar impacto social, sobretudo nas zonas envolventes ao hotel, na localidade, nas localidades próximas ao hotel. Existe também um objetivo específico desta unidade, que é encontrar tecnologia para atingir o objetivo de ter 10% de energia renovável no consumo do hotel. E já tivemos também a oportunidade de ver, pelo menos os números nos seus valores globais. Este desafio é super ambicioso porque os consumos são muito grandes. Idealmente, esta energia renovável deve ser produzida no local. Portanto, temos que arranjar uma tecnologia que consiga satisfazer esses objetivos e ainda conseguir produzir esta energia no local. E o objetivo aqui também, ou melhor, o desafio aqui também acaba por ser um bocadinho mais específico, no sentido de que o hotel já procurou ativamente procurar soluções para isto e ainda não encontrou soluções que tivessem satisfazido, mas isso já é saltar para o segundo quadro, não me quero precipitar. Portanto, o desafio é este. Do ponto de vista pronto, vocês têm uma proposta, olharam e no caso a Raquel também, vocês já olharam para o mercado, para o que o mercado oferece e o que é que vocês imaginam, portanto, destas outras empresas que oferecem soluções baseadas em biomassa, o que é que encararam, Raquel, como dificuldade ou como obstáculo para a introdução? Como opções de biomassa, na realidade não tinha pesquisado assim muito. Sei que já houve inicialmente, quando a Six Senses se instalou, isso já foi há 5 anos, que houve uma proposta que na altura não era viável, então não foi para a frente. Nós temos-nos focado mais na questão da energia solar e até agora não encontramos nenhuma opção. E pronto, quando entretanto fomos contactados neste sentido, pareceu-me que podia haver aqui uma componente muito interessante, quer pela parte da energia, quer por toda a outra parte de envolvência dos fornecedores de biomassa que poderem ser locais, daqui da redução das emissões, que me pareceu muito interessante
e por isso é que também Ok. quisemos aproveitar esta oportunidade. Ótimo. Raquel, e no fundo, do ponto de vista de um potencial cliente e de alguém que olha para estas alternativas, estas métricas que vocês colocaram aqui, se tivessem que destacar uma, qual é que seria aquela métrica que vocês querem ver para ver atingida? Das métricas que estabelecemos, do meu ponto de vista, eu posso parecer um bocado suspeita, porque eu sou responsável pelo Departamento de Sustentabilidade, portanto, para mim, o que é mais importante é a redução das emissões de CO2 e é o que nós temos como um dos nossos objetivos anuais, é a mesma redução dos consumos, para termos esta redução das emissões. Obviamente, não podemos ser ingênuos e pensar que a questão da poupança em termos económicos não é um fator significativo, até porque esse valor depois pode ser utilizado para investimentos noutras áreas que também são do nosso interesse relativamente à sustentabilidade e, portanto, os dois fatores serão bónus, claramente. Ok, mas são claramente neste setor e nesta dinâmica de produto, os dois, quer dizer, a redução das emissões de CO2 e depois o ganho financeiro são sempre aqueles para onde todos olham, não é? Uhum. Muito bem. Eduardo, obrigadíssimo. Espero que Nada. o exercício tenha ajudado a que agora comecem, no fundo, já a alinhavar os próximos passos e, portanto, Com também na certeza. próxima sessão, já agora aproveito para deixar aqui lançar aqui a deixa. Na próxima sessão nós vamos falar de MVPs e, portanto, de como é que se podem montar pilotos de forma mais ágil. Eduardo, podes parar aqui a partilha, que assim Claro. passávamos já aqui a outro. Se alguém quiser acrescentar algum ponto sobre este desafio, 30 segundos, para avançarmos rapidamente. Ok? Tivemos aqui já um segundo voluntário, que foi a Eduarda. Eduarda, eu não estou a ver, isto é difícil aqui, controlar aqui o meu ecrã, mas onde é que está a Eduarda? Eduarda. Acho que foi a Elsa, não é a Eduarda? Elsa. Ai, desculpa. Já tenho aqui uma obrigação para a Páscoa. Elsa, consegue ouvir-me? Pode ligar o som? Sim, olá, Boa tarde. boa tarde. Não me vou esquecer de lhe pedir as amêndoas. Está bem. E eu terei todo o gosto em entregá-las. vamos apontar esse objetivo. Consegue partilhar? Terá que ser o Afonso a partilhar Onde é que está o Afonso? da Zoom Sim, Guide. eu já partilho. Conseguem ver o meu ecrã? Já cá está, já estamos a cores e tudo. Muito bem. Então, quem é que quer começar a avançar? Qual é que foi o desafio e como é que a Zoom Guide olhou para o desafio? Afonso, queres falar tu relativamente à Zoom Guide e eu falo da Mega Travel? Ok. É que nós fizemos aqui uma distinção. Eu vi que os colegas fizeram um apanhado geral. Nós fizemos, distinguimos entre as duas empresas, porque os objetivos e desafios, embora comuns, mas também com algumas diferenças. Força, pode avançar, Elsa. Então, relativamente aos desafios e oportunidades para a Mega Travel, devido à situação pandémica, a Mega Travel é uma agência de viagens e devido à situação pandémica e os governos de todo o mundo que tiveram de adotar medidas para restringir a circulação das pessoas, não só dentro de Portugal, mas o mundo todo, infelizmente, parte dessas medidas são a interdição da circulação também dos concelhos entre os próprios países, como é o caso de Portugal. Então, nós tivemos a nossa atividade parada, tivemos e continuamos a ter parada já praticamente há um ano, e na altura quando eu vi este projeto, a ideia era combater e juntarmos-nos à Zoom Guide e criar uma experiência diferenciadora e única e que nos permitisse que, com os atuais e novos clientes, desfrutarem de viagens com segurança, sem saírem do concelho e com um fator de inovação associado. Neste caso, para quem estivesse na Serra da Estrela, que é onde a Mega Travel se localiza.
Pronto, se calhar eu aqui posso complementar com aquilo que nós já discutimos até agora. Portanto, a Zoom Guide, nós estamos focados nós somos uma empresa que desenvolve software para complementar visitas essencialmente em espaços indoor, mas estamos também a desenvolver, um dos tipos de conteúdos que desenvolvemos é de realidade aumentada, que é uma tecnologia que nós estamos a explorar agora. Então, o que seria a nossa ideia para este desafio que a Elsa nos colocou é, de certa forma, complementar uma das experiências que a Elsa proporciona através de conteúdos de realidade aumentada que melhoram ou complementam e valorizam a experiência do turista enquanto está num dos percursos que a Elsa define. Então, nós estamos ainda a discutir dois conceitos distintos. Um seria ter uma experiência de realidade aumentada para complementar um percurso proporcionado pela Mega Travel. Outro seria mais uma espécie de promoção em realidade aumentada, a divulgar os vários pacotes que a Mega Travel oferece, quase, pronto, como se fosse uma publicidade virtual em vários pontos turísticos relevantes para os clientes da Elsa. E esse segundo desafio, como é que tu imaginas materializado, Afonso? Materializado, ou seja, como é que o executamos? Exato. O que é uma abordagem? Pronto, o que é que nós vamos, aquilo que nós vamos entregar na prática é uma web app que permite, ao toque de um clique, o utilizador aceder à câmara do telemóvel e ao GPS, e em determinados locais vai receber conteúdos que nós ainda estamos a discutir, que tipo de conteúdos é que são, mas pronto, temos aqui várias hipóteses, desde texto, áudio, até modelos 3D com animação. Pronto, aqui vai depender um bocadinho da quantidade de pontos e a quantidade de experiências que a Elsa e que nós concordamos em colocar para o tempo do programa. Mas pronto, é este o nosso objetivo, entregar uma app que, ao toque de um clique, permita ao utilizador aceder a conteúdos. Um primeiro teste, por exemplo, se a Elsa pudesse escolher aqui, eu vou conceder aqui, vou ser o Aladino agora, e se eu pudesse dar um desejo de um desses percursos ou um desses momentos que a Elsa e a Mega Travel promove, o que é que seria um bom exemplo? Ou seja, eu sou um turista, estou nas Penhas da Saúde e aponto para qualquer coisa, o que é que seria uma boa experiência? Eu não estou aqui a colocar pressão no Afonso, é só um exemplo para todos ficarmos elucidados. Para nós pode ser qualquer coisa, ou seja, nós neste momento... Eu pergunto a Elsa, qual é que seria assim aquele que ela podia... Uma experiência que eu lhe podia indicar. Nesta situação de realidade aumentada, ou seja, eu chegava e no fundo depois, se eu podia no fundo quase fazer um filme disto a acontecer, mesmo que ele ainda não esteja pronto. Fazer, por exemplo, uma das rotas que nós estamos a desenvolver, a rota da água, a rota da judiaria, a rota do queijo. É só uma, só pode escolher uma. Nós ainda não está bem definido se vamos escolher só uma, se vamos fazer mais generalista. Nós estávamos a discutir isso há bocadinho quando terminámos de fazer este quadro, mas depois tivemos que entrar na sala de aula comum. Mas podia ser... no sentido de ser mais fácil para os outros imaginarem, por exemplo, disse aí, por exemplo, a rede das judiarias. Ok, eu estou em Belmonte, passo em frente a uma casa X e acontece o quê? Aí se calhar o Afonso é que me poderá ajudar, não sei, mas ele também ainda não conhece a rota. Por exemplo... porque nós ainda não está bem definido se vai ser só para uma rota ou se vamos fazer um bocadinho a apresentação de várias em forma geral e depois o cliente terá que contactar a Mega Travel para ter uma experiência mais completa. Mas suponhamos que pegávamos só na rota da água, por exemplo.
A Rota da Água tem um percurso pedestre em que passa por diversos locais muito interessantes. A rota começa no Sabugueiro e termina na Senhora do Desterro e passa, por exemplo, dizia há bocadinho eu, Alfonso, passa pelo Poço das Raparigas, passa pela Central Hidroelétrica do Sabugueiro, pelo Museu da Eletricidade e da Água. Ok, por exemplo, aqui eu vou lançar aqui um exemplo que era, ok, este se calhar não é o melhor no contexto de turismo, mas eu passo na central elétrica, aponto o telemóvel e consigo visualizar como é que estão a funcionar as turbinas lá dentro, uma coisa assim deste género. Esse tipo de extensão do que é que eu estou a ver, ou no presente, ou para o passado, ou para o futuro, eu acho que é de facto genial e, portanto, acho que há aqui está aqui um projeto muito giro, como dizia aqui alguém. Entretanto, já houve aqui vários colegas a querer, a querer dar exemplos de experiências virtuais. Portanto, é muito interessante como este momento de olharmos para as ofertas que temos do ponto de vista do que oferecíamos fisicamente num contexto anterior e atualmente podemos alargar e podemos estender isto a outras dimensões. Já está aqui a deixar muita gente com boas ideias e, portanto, obrigado pela partilha e fico contente que haja aqui já uma ligação e espero que pelo menos ao Elsa que consigamos fazer aqui pelo menos um pequeno exemplo de uma, acho que seria excelente e obrigado pela partilha. Eu vou voltar aqui, entretanto, aqui no chat, quem é que se chegou aqui à frente? Se calhar aqui a lancha da Praia da Costa Nova, não sei se também querem partilhar. Quem é que está aqui deste projeto? Ou então um voluntário. Já para não chamar... Mas se o Filipe quiser, eu também não fico chateado. Atenção. O Filipe sou eu? Sim, sim. Então, epá, se a Alice Luxo, que está a ouvir-me, e o Francisco quiserem, vamos em frente. Força! Força! Alice, estamos? É que andar, vai levantar voo. Obrigado, Alice. Então vou partilhar o meu ecrã, está bem? Força! Ok. Estão a ver? Estamos a ver, sim, senhora. Perfeito. Alice, podes avançar ou no primeiro só? É assim, posso começar um bocadinho. Ok. O desafio é transformar uma das ideias que é de Casas Contadas, que é tornar esta ideia de cocriação dos percursos uma realidade, não só para quem está connosco a caminhar, como para quem está impossibilitado de alguma forma de realizar as visitas e conseguir participar, portanto, acrescentar valor àquilo que nós contamos. Pronto, e é um bocadinho nesse sentido que nós encontramos aqui um parceiro perfeito na Visit True, porque chegámos aqui a um conceito que seria um pouquinho transformar aquela ideia da tertúlia, não é? Em que cada um acrescenta valor àquilo que se está a partilhar no contexto de uma visita. E assim conseguimos, quer no ambiente em que mesmo o Filipe e o Francisco já têm alguma experiência, que é no caso dos lares e pessoas que têm mobilidade reduzida, quer também no contexto em pessoas que podem andar, caminhar. E então é essa a nossa ideia. E como nós já temos no nosso conceito as visitas em microgrupo, portanto nós o máximo dos máximos é 15 pessoas, que é para conseguirmos dar atenção equilibrada a cada um, nós aqui vamos conseguir isso, portanto, de forma exponencial, porque se nós tivermos, imaginemos uma sala num lar a acompanhar uma visita, que nós temos neste de 10 pessoas, em que as pessoas podem estar a interagir connosco, porque entretanto podemos ter alguém que se lembra, eu lembro de uma história daqui e daquela, naquele ponto em que nós estamos em visita, pronto. Para a nossa realidade Casas Contadas tem muito a ver com o cenário Coimbra e região centro. Pronto, este é o cenário que nós nos movimentamos. Mas também chegámos à conclusão, depois da nossa conversa, que aqui é escalável para qualquer ponto, porque nós conseguimos estar a fazer, como é um dos exemplos que o Filipe e o Francisco têm, que é a questão dos fotógrafos e da fotografia, que nós podemos fazer, criar pontos com outros pontos do globo, que se nós tivermos quem nos ajude nesse networking, não é?
e conseguimos contar uma boa história, mesmo a quem esteja aqui em Portugal, de um sítio que não é Portugal, pronto, ou de um sítio que não é, no meu caso, que não é Coimbra, eu estar a criar a ponte com alguém que está em Lisboa, ou no Porto, ou em Vila Viçosa, ou o que seja, com o mesmo guião. Pronto, é um bocadinho isso. Esse é o desafio. Portanto, eu confirmo o casamento perfeito e o amor à primeira vista que aconteceu entre a Visitru e as Casas Contadas. Está delicioso, isto é uma paixão, apesar de nós não termos visto ainda a Alice, que não nos deixa ver o rosto, nós estamos muito entusiasmados. Só acrescenta ao mistério, não é? Só acrescenta ao mistério. Só isto tem a ver com o País das Maravilhas, isto pois. É assim, isto é só passar para o outro lado do espelho. Sim, mas abre muito aqui o apetite e estamos muito entusiasmados com este casamento. E, portanto, a concorrência direta, nós já temos alguns, da Google Tour Creator, Amazon Explore numa versão beta, este Rick Steves Guide Marketplace, das nossas investigações, e existem alternativas, isoladamente e separadamente, como YouTube, as plataformas Zoom que estamos a usar neste momento, serviços como linhas de apoio a pessoas que querem ouvir contos, num bocado neste espírito da tertúlia, do conversar. Muitas pessoas estão isoladas e precisam de conversar, ouvir histórias, este espírito de tertúlia da poesia, do livro, da história. E, portanto, porque a solução Visitru pretende conciliar isto baseado na fotografia. Portanto, players atualmente ainda não há, porque estamos numa fase inicial, e, portanto, ainda sem tertúlia. Isto é uma piada que pusemos aqui. Estão a ver a apresentação bem, não conseguem ler? Completamente. Mas eu agora passava a palavra ao Francisco no que é que a nossa solução tem de novidade. Okay? Força. Eu vou ser mais sucinto do que os meus colegas. A novidade é que nós ousamos tentar escalar mantendo a personalização através de 2 vetores. O primeiro é juntar e construir o valor a partir de fotógrafos, guionistas, animadores socioculturais e, portanto, isso é a primeira maneira que nós tentamos escalar. A segunda é realmente fazendo a ponte com os promotores assim, tradicionais que podem realmente investir juntando ou não fotógrafos para fazer em época baixa ou na época de pandemia algum negócio e potenciar o negócio na época alta ou na pós-pandemia. E vocês na Visitru criariam, no fundo, em que plataforma, como é que isto se podia materializar? Nós criamos o marketplace e a plataforma que, de uma maneira natural, vai fazer com que alguém que foi passar férias a um sítio e que tem as fotografias, coloque as fotografias. Outro tem informação e educação para meter o guião, e finalmente, a nossa estrela é o animador, o que vai conversar, levar as pessoas no passeio. O sucesso depende do animador. Ou seja, assim como um cantor usa o que escreve a música e o que escreve a letra, aqui o animador usa o que tira as fotos e o que escreve o guião. E, portanto, Francisco, desculpa interromper, e, portanto, isto podia ser, no fundo, uma forma das pessoas que são guias turísticos e que fazem pode. terem esta... Aliás, já tivemos uma associação de guias dos Açores a contactar-nos e vamos avançar, porque assim, realmente isto é uma coisa que permite até um guia em Portugal, então ser guia de um passeio no Japão, porque há um fotógrafo japonês, há um guionista japonês, a tal altura faz a tradução para um guião em português e, portanto, eu acho que é muito interessante a vossa... escalar mantendo a personalização. Há duas vertentes aqui que me agradam muito nesta vossa abordagem, e parabéns, que é, por um lado, ter uma certa dimensão de prospecção, ou seja, eu quero saber mais sobre aquele sítio e vou aprender uma ou duas histórias e depois vou querer saber mais, mas, por outro, também uma monetização do esforço do guia e do esforço das pessoas como a Alice e tantas outras pessoas que têm um know-how tão grande e que só o fazem quando têm os pequenos grupos e, no fundo, criar aqui um mundo é espetacular. Muito bem.
Eu vou ter que vos interromper, não é que adoro o casamento perfeito, já vi que já tem ali um conjunto de métricas muito bem definidas e isso é ótimo para nos ajudar na próxima sessão a definir o que é o vosso protótipo, a vossa execução e, portanto, muitos parabéns pelo trabalho e fico contente que o casamento tenha sido bem feito. Eu não sou casamenteiro, nem sequer sou... Quando a coisa começa, tudo corre bem. Muito bem, então é assim, para quem não pôde apresentar e havia muitos projetos, eu queria que vocês fizessem um esforço para, no fundo, complementar este exercício até sexta-feira, para que depois aqui a equipa do Newton possa também distribuir pelos mentores, a gente possa dar uma vista de olhos e que na próxima sessão dos MVPs já possamos estar mais conhecedores de todas estas interações e, portanto, fico contente que os casamentos estejam a surgir. Para quem está a ser desafiado, acho que é excelente ter aqui estes inputs e, portanto, do que eu fui vendo foi muito interessante a partilha e acho que eu esta semana escrevi um artigo sobre a importância da cooperação, que acho que é um valor que nós em Portugal ainda não somos muito... ainda preferimos concorrer e ser donos de 1% de nada do que cooperarmos e somos, se calhar, donos de muito mais em conjunto. Eu acho que esta ideia da cooperação é uma ideia muito interessante porque as valências que nós vimos aqui em 3 projetos são logo tantas e, portanto, espero que continuem a cooperar. O nosso tempo está a chegar ao fim. As entregas até sexta-feira, portanto, através aí dos métodos que o Joel certamente já vos comunicou. Os meus slides vão seguir também hoje, já enviei para o Joel, portanto, estejam à vontade. Quem quiser também um pouco de ajuda e conversarmos um bocadinho depois sobre a implementação e os modelos de negócio, tenho todo o gosto em vos poder ajudar e da minha parte foi um grande prazer, estou a tentar cumprir com a hora como foi aqui literalmente imposto e gostava de ouvir mais projetos, mas fico aqui no aguardo das vossas apresentações e totalmente disponível. Joel, não sei se queres deixar mais algum recado. Sim, acho que foi perfeito, tanto a nível de tempo como a nível de sessão. Eu achei que foi bastante produtivo. Eu confesso que andei a saltar um pouco de sala em sala, não consegui estar o tempo que desejava com todos, mas gostei de vos ver a dinâmica de trabalho. E agora, pronto, tentem completar este exercício até sexta-feira e enviem por e-mail. Acho que todos devem ter o meu e-mail. Entretanto, vamos também criar um canal do Slack, não sei se estão familiarizados com essa aplicação. Esta é uma aplicação que vos permite estar aqui em contacto. E vamos criar vários canais entre mentores, desafiadores, desafiados, para que esta relação, este casamento tão falado ali com o Filipe Santos, mantenha a chama viva e que de facto sejam agora dois meses produtivos de elaboração do vosso piloto. E é nesse sentido que é um desafio do casamento, não é? Manter exatamente. Estamos no noivado, agora ainda temos no noivado, o casamento vai se consumar ali, não é os casamentos de Santo António, vai ser 2 semanas antes, no final de maio, queremos que os casamentos sejam de sucesso. E da minha parte, pronto, acho que era o que eu tinha para vos dizer, para rematar aqui a sessão. Quarta-feira. Com a disponibilidade e até quarta-feira, não é? Sim, quarta-feira voltamos a estar juntos, à mesma hora. Eu partilho convosco a ligação e pronto, eu espero que venham com vontade de trabalhar e partilhar as vossas dúvidas, as vossas experiências e definirmos aqui uma proposta que seja de valor para o vosso negócio. É nesse sentido que este projeto foi pensado e esperamos que sejam implementados estes projetos piloto em conjunto convosco. Ok? Alguma questão mais? Vamos todos para casa, não, que já estamos em casa, muitos de nós. Mas pronto, voltamos então na quarta-feira. Qualquer questão também que surja, vão ter acesso aos Slacks, vão também têm acesso ao e-mail, é só enviar um e-mail. Ok? Obrigado. Um abraço a todos e bom trabalho. Abraço e obrigado. Tchau, abraço. Boa tarde a todos. Tchau. Deus, boa tarde. Boa tarde. Até a próxima.